A Cedro Mineração é especialista na extração, beneficiamento e comercialização do minério de ferro. Nossa atuação é pautada por investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento de produção sustentável. Fomos uma das primeiras mineradoras do estado a ter sua antiga barragem de rejeitos descaracterizada pela ANM, além de apoiarmos e investirmos em várias ações sociais. Cedro, na vanguarda da mineração. Olá a todos e a todas, obrigada por estarem aqui com a gente. Estamos hoje aqui com Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade no Itaú Unibanco. Obrigada, Luciana. Obrigada, Renata. E com a Annelise Venderamini, coordenadora de Pesquisa em Finanças Sustentáveis no Centro de Estudos de Sustentabilidade da FGV. Obrigada, Annelise. Para falar sobre um tema que é acelerando a transição com mecanismos de apoio. Eu quero começar fazendo a primeira pergunta para a Annelise. Annelise, quais são as principais possibilidades para as empresas quando a gente fala em finanças sustentáveis? Tá. Bom, primeiro acho que é importante a gente definir finanças sustentáveis, né? Porque hoje em dia a gente vive uma torre de Babel, vários termos se referindo a esse mundo da sustentabilidade. Então, finanças é quando a gente aplica princípios econômicos na alocação de dinheiro. E sustentabilidade é a gente buscar um futuro mais alinhado à capacidade de carga, né, do planeta e também considerando as questões sociais do nosso tempo. Então, quando a gente fala de finanças sustentáveis, a gente está falando de aplicar esses princípios econômicos. Eu estou reforçando aqui a história da aplicação dos princípios econômicos, né, porque não é ao nosso bel prazer, é com uma certa racionalidade, com uma certa lógica. Nessa agenda de transição para um mundo mais sustentável. Então, isso são finanças sustentáveis. Agora, as finanças sustentáveis se manifestam por meio de vários instrumentos possíveis. Então, a gente tem as finanças corporativas, que são as empresas pensando nos seus planos de investimento, nas suas... como que eu vou crescer, como que eu vou aumentar, né, a minha capacidade produtiva, que mercados que eu quero atender, enfim. Então, como eu vou financiar essa expansão, né? Então, por meio de capital próprio, e aí se a empresa, por exemplo, estiver usando os seus recursos próprios num projeto de redução de emissões ou num projeto de adaptação, ela está fazendo finanças sustentáveis. Outro instrumento é ela ir, por exemplo, para o mercado de capitais, né? Via dívida, então ela pode emitir um green bond, ou um social bond, ou um sustainability linked bond, enfim. Ou seja, ela pode usar instrumento do mercado de capitais, nesse caso o mercado de dívida, para financiar os seus planos, por exemplo. Ou ela pode ir para o mercado de equities, ainda dentro do mercado de capitais. Então ela pode, se ela tem capital fechado, ela pode fazer um IPO e buscar aqueles investidores mais alinhados à agenda de sustentabilidade. Ou ela pode, por exemplo, dentro do mercado de crédito, buscar, né, recursos com os bancos para financiar essa expansão e também buscar o que se chama de green loans ou linhas de crédito que estejam voltadas para essa agenda de sustentabilidade. Então, existem hoje muitos instrumentos que estão alinhados a essa agenda de sustentabilidade. Agora, qual o melhor instrumento? A gente precisa ter muita clareza que isso vai depender da estratégia da empresa e isso também vai depender da sua estrutura de capital. Então, não existe uma resposta única para todo mundo. Se a empresa é de capital fechado, se a empresa é de capital aberto, se ela tem balanço para obter mais dívida, ou se ela precisa, né, trazer mais recursos de investidores ou capital próprio. Então, isso tudo depende dessa estrutura de capital. Legal, obrigada, Annelise. E, Luciana, como que o mercado de finanças sustentáveis tem evoluído no Brasil? Bom, para você ter uma ideia, a S&P trouxe uma expectativa que só em 2024 a gente deve alcançar um valor entre o que é social, ambiental, né, os greens, os socials, os linked bonds e tudo mais, entre 45 e 55 bilhões de dólares, né? Isso significa que é muito recurso já alocado, mas ainda longe do que a gente precisa pensando em transição, principalmente a transição climática, né? Mas isso é uma tendência que deve crescer, porque com as taxonomias a gente começa a ter mais padronização e mais transparência, onde você consegue atrair mais investidores dispostos a alocar recursos para que isso seja possível, né? Acho que a Annelise trouxe uma questão super importante que, além do mercado de dívida e
no Itaú BBA, a gente é pioneiro nisso, a gente, só o ano passado, a gente conseguiu ajudar na captação de 28 milhões de reais, desculpa, em recursos, e a gente fez a emissão do título soberano de 2 bilhões de reais aqui no Brasil, né? O que a gente vê é que você tem, de fato, esses instrumentos que traz essa questão da dívida, de metas atreladas, então você tem que ter um grau de maturidade da empresa, para ele entender exatamente qual que é o plano, como é que vai ser a transição, mas hoje o crédito também tem sido indutor. A gente lançou em 2019 uma meta de 400 bilhões de reais para a gente potencializar setores de impacto positivo. Aí eu estou falando de práticas do agro sustentável, energia, educação, saúde, todos esses setores mais que trazem impacto positivo, né? E a meta é até final de 2025. Agora a gente já cumpriu 92% da meta, ou seja, você tem bons projetos que não necessariamente vão nesse sentido de emissão de dívida ou uma captação específica de metas, mas que sim de setores que estão crescendo e que estão de fato olhando cada vez para um impacto onde é mais democratizado, ou de fato com uma atenção para a questão climática ou uma questão mais ambiental, quando a gente olha para o agro, que tem um potencial enorme de crescimento, né? Mais reforço, ainda a gente está engatinhando, né? Quando a gente olha principalmente para todas as metas net zero e o que a gente precisa fazer ainda, a gente vai ter que mobilizar muito mais capital. Legal. E você citou o agro, e é interessante que quando a gente olha para a União Europeia, por exemplo, a gente vê o setor de transição energética, que é a grande questão da União Europeia, mobilizando todas as discussões de finanças sustentáveis. Quando se olha para o Brasil, quais setores, quais investimentos você acha que faz mais sentido, que são os mais sensíveis para o Brasil? Acho que a gente tem um leque amplo. Quando você olha para o Brasil na questão energética, olhando para a questão de eletrificação em específico, obviamente que painel solar, energia eólica, é o que mais tem despontado, né? Porque a gente tem uma abundância grande e a gente também tem que ter uma preocupação, apesar da nossa matriz energética ela ser extremamente limpa, a gente precisa continuar nessa jornada e a gente tem que lembrar que a gente tem uma dependência grande de hidrelétricas e com mudanças climáticas e toda essa movimentação dos rios voadores, a gente não pode ter que acionar o termo para continuar mantendo a nossa matriz elétrica. Então, eu acho que tem uma preocupação que tem que ser contínua. Mas a gente tem outras coisas que a gente tem de potencial no Brasil, né? Eu acho que quando a gente olha para o biometano, para substituir principalmente a dependência de combustíveis fósseis e de gases que vêm oriundos de combustíveis fósseis, quando a gente olha para a questão principalmente do uso do solo, da terra, a gente hoje tem um potencial grande de como a gente faz isso de uma forma mais sustentável e como é que a gente faz essa transição, né? Quando você olha principalmente para a questão logística no Brasil, né, a gente tem o etanol, que a gente ainda tem vários ciclos de evolução do etanol no Brasil, né, e com potencial de exportação, porque a gente deve sair de um carro a combustão, mas a eletrificação por si só ainda existe uma necessidade de infraestrutura, de um preço acessível para todos na população. O etanol é um grande instrumento que a gente tem para baixar as emissões, né? Então, quando eu olho para o Brasil, a gente tem muito potencial ainda a ser trabalhado. E, Annelise, quando a gente pensa nos investimentos sustentáveis, de modo geral, eles visam atender objetivos comuns para toda a sociedade, eles buscam padrões de excelência para atender esses objetivos. Por outro lado, a gente tem realidades e prioridades regionais que podem ser muito distintas. Como equilibrar essas diferenças, tanto na seleção dos investimentos, quanto na avaliação da performance ESG das empresas? Quando a gente fala de investimentos sustentáveis, a gente precisa entender se a gente está falando da empresa e na construção do seu portfólio, né, de investimentos, ou se a gente está falando do investidor pessoa física, ou mesmo investidor institucional e tal. Mas falando da empresa especificamente, quando a empresa tem o seu portfólio ali, o seu pipeline de projetos de investimento e onde ela vai investir, isso não vem no vácuo, né? Isso vem da sua estratégia e, teoricamente, a empresa tem ali um caminho por onde ela quer seguir, né, nos próximos anos. É muito importante qual é o caminho que eu quero seguir nos próximos anos, trazer uma lente climática e ou seja, olhar que a gente está passando pela questão das mudanças do clima, isso
indisputável, né? E aí esses investimentos, esse pipeline precisa levar isso em consideração. Então, precisa ser resiliente, precisa considerar que, enfim, a gente realmente vai passar aí por grandes transformações do ponto de vista de como os sistemas climáticos e os sistemas naturais vão funcionar. E aí trazer a questão social também. E isso, regionalmente, também pode variar muito. Se a gente pega uma lente de IDH, por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano, para os diferentes municípios, para as diferentes regiões que aquela empresa opera ou pretende operar, isso pode dar um cardápio de possibilidades, né, na hora de escolher o que priorizar. Mas ainda assim, fica a pergunta, como eu priorizo? E toda empresa tem esse desafio. Como eu priorizo? Toda empresa vai ter necessidades de investimento muito maiores do que ela tem recursos para financiar. É como a gente tem desejos infinitos, né? E possibilidades muito limitadas para aquilo que a gente consegue obter. Então a gente precisa priorizar. A empresa também. Ela vai ter desejos de investimento infinitos e ela vai ter que priorizar. Agora, é importante na hora de desenhar esse pipeline, trazer essas lentes de sustentabilidade, porque isso vai impactar a competitividade, não é porque a gente gosta do tema, então a gente está falando, não, tem que fazer porque a gente gosta. Não, já existem uma série de fatos econômicos que nos mostram que isso é importante para a competitividade do negócio. Então, isto posto, essa lente precisa estar presente. E ainda assim vai ser necessário priorizar. Então, aí é importante a gente trazer o conceito da materialidade. Porque a materialidade nos ajuda, como gestores, como membros de conselho, a decidir, então, o que faz mais sentido para o negócio. Então, aqui eu estou falando da materialidade, que é um conceito que vem da contabilidade, que nos ajuda a olhar o que é material, né? O que é relevante, o que é importante para as minhas perspectivas econômicas de longo prazo, para a minha capacidade de gerar fluxo de caixa, né, para a minha capacidade de manter o meu negócio operando. Este é um olhar muito básico, digamos assim, é o arroz com feijão da materialidade. Aí tem, esse todo mundo deveria fazer, né? Então, na hora de pensar qual é o investimento sustentável, trazer esse olhar da materialidade. E a materialidade nos ajuda também a trazer essa diferenciação regional que você estava dizendo, porque eu opero como empresa em várias regiões do mundo. Questões materiais do Brasil vão ser diferentes das questões materiais nos Estados Unidos, que vão ser diferentes das questões na França, diferentes da China, né? Então, é por isso que a materialidade é importante, porque ela nos ajuda a filtrar o que vai ser material em termos de risco para o meu negócio nas diferentes localidades em que eu opero. Aí, se você quiser trazer um chance, né? Bom, já fiz o arroz com feijão, agora eu quero trazer aquele bife acebolado, né? O que seria esse chance? Daí seria o conceito da dupla materialidade que a União Europeia tem trabalhado, que é, você pode olhar também como seus negócios impactam essas questões dos nossos tempos. Então, como o meu negócio pode contribuir positivamente ou negativamente para grandes questões, né, socioambientais atuais. Mas não dá para fazer tudo, então se não dá para fazer tudo, vamos ficar com essa materialidade básica, porque ela nos ajuda a priorizar, né, e conciliar as necessidades do negócio com as necessidades das diferentes regiões e diferentes comunidades nas quais a empresa opera. E foi muito interessante que você falou da questão da materialidade, a questão também da dupla materialidade, que acho que talvez um grande desafio das empresas agora também está sendo medir o seu impacto, né? Porque assim, veio a onda ESG, então todo mundo reporta dados ESG, todo mundo começa a construir uma matriz de materialidade, mas assim, medir o impacto acaba sendo mais difícil, né? E daí você estava falando da questão das diferentes regiões, uma coisa que quando a gente pensa em finanças sustentáveis, a gente olha, por exemplo, taxonomia da União Europeia, energia renovável. Lógico que lá assim, é um grande ponto, igual aqui no Brasil é um grande ponto, mas a gente tem que olhar os nossos riscos locais também, né? Porque lá um projeto solar consegue financiamento imediato, aqui a gente tem que olhar o risco ambiental, porque assim, você vai o quê? Tirar a vegetação da caatinga para colocar um projeto solar? Tem que ter um estudo de impacto, né? Então, nessa questão, assim, pensando a estratégia da empresa, o que faz sentido, como que você vê esse mercado de finanças sustentáveis evoluindo? Não só uma questão de greenwashing, mas assim, as empresas fazendo investimentos que de fato têm a ver com o negócio delas mesmas, né? E daí acho que entra o papel importante, talvez, do verificador, que faz o relatório de second part opinion, para mostrar que faz sentido. Como que você vê a genuinidade desse mercado evoluindo no Brasil? Eu vou dar minha opinião, mas depois quero ouvir a opinião da Lu. Estou curiosa para ouvir a opinião dela. Mas
é o seguinte, da forma como eu vejo nesse momento, a gente está numa... Veja, a gente está no momento de uma grande transição econômica. E essa qual é a grande transição econômica? A gente está na insustentabilidade e a gente precisa ir para a sustentabilidade. A gente pode ficar um ano aqui discutindo o que é essa sustentabilidade, então não vamos entrar nessa discussão, mas a gente precisa fazer esta transição. Ela pode demorar 100 anos, pode demorar 200, ela pode demorar 50, sei lá quanto tempo ela vai demorar, mas é desta transição que a gente está falando, e ela é muito confusa, como toda transição, porque a gente está saindo de 200 e tantos anos de uma economia que foi toda construída em cima de combustíveis fósseis, em cima de certas formas de operar, né, principalmente num esquema muito linear, né, que hoje, por uma série de razões, estão se mostrando inviáveis do ponto de vista ecológico e social. Então, esse é o ponto que nós estamos. Então, nessa transição, e essa transição vai passar por uma grande ruptura tecnológica, né, ela é um processo de destruição criativa, como o Schumpeter descreveu, pela própria descrição do Schumpeter no seu Business Cycle. Então, quando a gente lê o trabalho do Schumpeter, a gente vê que a gente está passando por um processo de destruição criativa, que é tecnológico, que é social, que é econômico, que é político. E quando a gente passa por esse processo, às vezes a gente não enxerga. A gente só vê a confusão, é que nem o sapo. Aí até politicamente é incorreto dar esse exemplo, né? Mas não tem aquela historinha do sapo dentro da panela, tal. Enfim, não sei se é verdade ou não, mas vamos pegar essa analogia, a gente está dentro da panela, então às vezes a gente não percebe que isso está acontecendo. Que a água está esquentando. Que a água está esquentando, mas quando a gente olha com um pouco de distância e olha dados dos últimos 100 anos, dos últimos 50, dos últimos 10, em termos econômicos do que está acontecendo, a gente percebe que a gente está, de fato, nessa transição. A economia está nessa transição. Isso posto, as empresas precisam lidar com essa confusão e com essa transição. Porque numa transição nada está posto, nada está consolidado. O antigo a gente sabe que não vai poder ser mais daquele jeito, o novo a gente não sabe que cara tem, então a gente fica testando. As empresas nessa confusão, elas têm que lidar com um consumidor que tem cada vez um perfil diferente, porque nós temos 5 gerações coabitando esse planeta. Acionistas que pensam de uma certa maneira, enfim, né? Então ela tem que lidar com isso, ela tem que lidar com seus investidores, e investidores não é um grupo homogêneo, né? Nós temos investidores de curto prazo, investidores de longo prazo, nós temos, enfim, temos todos os tipos de investidores, elas têm que lidar com os seus bancos que também financiam, então elas têm uma rede complexa ali para lidar, e nem todo mundo é corintiano, nem todo mundo é palmeirense, nem todo mundo é jogador de rugby, cada um tem ali a sua visão. Então, a empresa tem essa dificuldade. Então, o mercado de finanças sustentáveis, ele está nesse momento, várias línguas sendo faladas. A gente não consegue ter uma convergência, por exemplo, o que é ambiental dentro do ESG, ambiental, social e governança, quando a gente vai testar, e disso eu estou falando a partir de pesquisas, o que os diferentes investidores compreendem como ambiental, a gente vai encontrar diferentes perspectivas completamente diferentes. Tem investidor que ambiental é igual ao clima, que a gente sabe que não é de maneira nenhuma. Então, existe uma confusão ainda, que é natural do período de transição. E as taxonomias, elas vêm justamente tentar organizar um pouco essa confusão. Pessoal, vamos tentar, pelo menos, combinar aqui o que é ambiental, o que é... Aí a União Europeia vem e traz 6 objetivos ambientais. Aí a gente vai para uma outra taxonomia que traz que é só clima. Então, até dentro das próprias taxonomias, a gente não tem uma linguagem única. Claro, porque precisa refletir a própria necessidade do país. Então, tá tudo bem. Só que elas precisam dialogar num nível internacional minimamente. Então, nós temos muitos desafios ainda acontecendo nesse mundo das finanças sustentáveis. E as empresas nisso tudo? As empresas ficam enlouquecidas, porque elas têm milhões de indicadores para reportar, milhões de relatórios para prover, e o que a gente percebe é que muitas dessas informações, que historicamente têm sido providas pelas empresas, não estão sendo suficientes para a tomada de decisão do mundo financeiro. Então, a próxima onda de transformação de relatos vai ser o seguinte, vai ser produzir indicadores e produzir informações que sejam úteis para a tomada de decisão financeira. E aí é outro tipo de informação, é outro tipo de dado. Então, com isso eu vou parar porque eu quero ouvir a Lu também. E daí, ouvindo a Lu, a minha próxima pergunta para você, que já tem a ver com o que a Annelise estava falando,
é a questão da taxonomia brasileira, que está em construção. Então, o que você... Conta para a gente um pouco dessa taxonomia e o que você espera após a implementação dessa taxonomia, que a ideia é ajudar um pouco da bagunça, não é criar outra bagunça, né? Não, super concordo com a Annelise. O governo, ele anunciou a criação da taxonomia em setembro do ano passado, fez uma abertura de consultas públicas, a gente comentou, participou, mandando as nossas contribuições. Obviamente que ele teve uma inspiração grande na taxonomia da União Europeia, mas não somente, porque acho que a Annelise trouxe uma coisa super importante, que são os aspectos que atingem o Brasil especificamente, que é diferente da União Europeia. Obviamente que impacta as exigências, principalmente para o mercado de exportação, as questões de cobranças ambientais, sim, mas a gente tem características no Brasil que se assemelham mais com a América Latina, né? Então a gente também vai beber um pouco da fonte da taxonomia da Colômbia, do México também recentemente, porque a gente tem aspectos sociais que são completamente diferentes do que a gente encontra na União Europeia, né? Eu acho que ela deve sair até o final do ano, e eu acho que a taxonomia é um instrumento fundamental para trazer essa padronização, trazer transparência para a gente evitar o greenwashing, o social washing e tudo mais, porque eu acho que tem uma confusão, e no meio dessa confusão quanto você não vê hoje de notícias de empresas que declararam metas e depois as metas são questionadas, ou a litigância que vem climática, a litigância social em cima dessas questões, né, de empresas que acabam movendo a economia e que são responsabilizadas por aquilo que declararam. Então, acho que a taxonomia vai ajudar bastante. A gente, no setor financeiro, exatamente por essa lacuna de não ter uma taxonomia, né, a gente, no Itaú, a gente lançou a taxonomia verde, a princípio, em 2019, e depois a Febraban também, entre os bancos, trouxe a taxonomia verde para que a gente conseguisse ter pelo menos esse nivelamento entre os bancos, do que a gente financia, como que a gente, de fato, hoje tem trazido essas operações. Mas a evolução para uma taxonomia sustentável é fundamental, porque a gente precisa trazer os aspectos sociais, que são características próprias do nosso país, algo que você não vai ter quando você olha para a União Europeia, como a gente tem aqui, que reflete um pouco até do que o próprio Banco Central hoje já traz da política de responsabilidade social, ambiental e climática, onde puxou a régua da questão social, onde não tinha nenhum precedente antes. A questão de transição, que eu acho que o verde, né, aquilo que você marca como a questão ambiental, você tem referências, você tem bibliografia, e a Anne pode dizer mais do que eu em relação a isso, né? Mas quando a gente começar a discutir transição, é muito importante. O que é transição? Porque você não vai sair do ponto A para o ponto B do mundo ideal sem passar por um processo de transição. E essa transição vai ter que ser financiada. E você vai ter que medir o impacto daquilo, dele sair do ponto A para o ponto B, e o que ele vai. Porque, principalmente para o climático, o que a gente vê hoje é que tem mais perguntas do que respostas. Então, ou vai ter que ter mudança do processo de produção, e aí vai ter que ter muita inovação em tecnologia para alguns setores, ou você vai ter que mudar a matéria-prima, e tem muitos que nem matéria-prima ainda existe como solução para você fazer essa substituição, né? Então, mais esse ingrediente na confusão que a Annelise trouxe, para a gente pensar na questão da transição e de como que a taxonomia vai ajudar nesse processo, né? Então, isso de fato tem impacto. Assim, hoje, o setor financeiro tem se aprofundado muito nessa questão, porque a gente não é só procurado para a emissão de dívida ou para entender qual a melhor linha para ele, mas muitas vezes ele quer entender como eu faço isso, como eu estabeleço um plano, né? Uma das coisas que a gente mais vem fazendo hoje com os nossos clientes é o advisory, que é sentar e entender, porque a gente estudou os 9 setores carbono intensivo, a gente entende um pouco quais são os desafios da descarbonização, ainda não profundamente, porque acho que é tudo novo e tudo em evolução. E a gente tem sentado com essas empresas para ajudar, falar, bom, o final do processo eu vou te dizer qual é o melhor instrumento financeiro, mas antes disso, o que é material para sua empresa, o que vai impactar, como é que você... E também não é algo de curto prazo, você tem que pensar, a gente está falando de coisa 2050, né, metas intermediárias é 2030, então tem um trabalho grande que precisa ser feito com as empresas, mas acho que a taxonomia vai ser fundamental para que a gente consiga ter todo mundo minimamente alinhado nos conceitos, nas regras, e entendendo de fato o que a gente precisa fazer nesse processo de transição. Legal, não, é legal você falar isso, Lu, porque assim, a gente está falando de novas tecnologias, e às vezes assim,
A tecnologia ela pode até existir, mas a gente tem que entender que ela é muito cara, que a empresa que não está disponível em escala. Então, também entender a realidade da empresa, que às vezes as pessoas elas tendem a cobrar um avanço que, mas, gente, se a empresa fizer isso, ela pode deixar de existir, porque economicamente ainda não é viável, né? Então, acho que o banco ele também tem esse papel importante no advisory de falar assim, ó, você vai chegar lá, mas assim, hoje você tem que dar um passo muito pequeno e trabalhar para poder dar um passo maior para frente, né? E eu acho que tem até um alinhamento de conceitos com desafios territoriais. Vou citar um exemplo, né? Quando a gente olha para as metodologias que olha para a descarbonização no agronegócios no mundo, ele não leva em consideração as oportunidades que a gente tem no Brasil. Então, se você pega as regras ali, os cenários traçados pelo IPCC, não vai dialogar com as práticas sustentáveis do agro. Não só no Brasil, mas na América Latina, a gente tem um potencial do agro ser zero emissor, ou seja, ele tem a potencial de capturar a emissão. A gente tem modos de produção onde você consegue contribuir nesse processo de captura de carbono da atmosfera e reter no solo. Isso não está considerado nos cenários. Então, tem até um trabalho de não só simplesmente a gente trazer e só adaptar, mas até rediscutir. Deixa eu te contar um pouco o que é o cenário para o Brasil, para a América Latina, né? O agro é um ótimo exemplo. A gente hoje tem grupos de trabalho pensando até para mostrar o que é o cenário da América Latina versus um cenário que você tem na Europa, por exemplo, onde você não tem toda essa questão de integração lavoura, pecuária e floresta, né? Onde você hoje tem metodologias de cobertura entre safras. Hoje você tem tantas soluções avançadas no agro sustentável, isso não está sendo considerado nos cenários. Então, ter essa conversa com os nossos clientes, e principalmente quando eles estão pressionados naqueles que exportam, é muito importante para dizer, é isso, tem que ter sustentabilidade financeira também. Vamos ver como é que a gente faz esse processo de transição para que ele seja economicamente viável. Economicamente viável, eu acho que o exemplo do agro também mostrou que em alguns casos o Brasil vai ter que ocupar uma posição de liderança, né? Porque é isso, a União Europeia nunca vai desenvolver uma taxonomia que vai levar em consideração o agro brasileiro e suas características. A gente que vai ter que, talvez, criar essa nova taxonomia e mostrar uma aplicada para a nossa realidade. Sim, e eu acho que quando a gente olha, hoje está todo mundo muito voltado para a floresta, que é super importante, combater o desmatamento, comando e controle, uma série de coisas. Mas o agro também tem um papel super importante. O Itaú, ele hoje é o banco que financia um programa super importante da Syngenta, que chama Reverte. O que eles fazem? Eles pegam áreas degradadas de produtores, ajudam não só com assistência técnica, mas viabilizam como garantia no crédito que é tomado no Itaú, para fazer a recuperação e transformar aquela área em agricultável, né? A gente até agora já desembolsou R$1 bilhão, porque se mostrou um mecanismo super eficiente, porque o produtor, ele ganha nas duas pontas, ele deixa de ter uma área degradada, ou seja, ele está de fato fazendo o restauro, a recuperação daquela área, que é uma obrigação que ele teria, e por outro lado, ele está transformando numa área agricultável onde ele vai ter mais receita, né? Então, tem várias soluções. Isso tudo é muito oportunidades que a gente vê aqui no Brasil. Então, de fato, é isso que a gente tem que olhar. São novas soluções, novas tecnologias, novas metodologias. Então, a gente tem que... É tudo muito novo, a gente tem que avaliar e entender o que tem aqui diferente do que tem lá e como é que a gente começa a mostrar isso mais para o mundo, né? Legal. E daí a gente está falando de transição, taxonomia, e eu queria fazer uma última pergunta, até em comum para vocês, sobre algo que a gente estava conversando antes no painel, que é a questão de adaptação, porque a gente está falando de mitigação de emissões, mas a verdade é que as mudanças climáticas estão ocorrendo, os efeitos estão aqui, e a gente não pode deixar de falar dessa agenda de adaptação, que é uma agenda difícil, porque a gente vai ter que reconstruir as coisas de uma forma diferente, vai ter que analisar, adaptar nossa infraestrutura para esse mundo mais incerto. Então, eu queria terminar esse painel perguntando para vocês duas como vocês veem essa agenda de adaptação evoluindo, pensando em atores que precisam atuar, quais os principais desafios dessa agenda. A adaptação é uma agenda que já está atrasada para a gente, né? E ela é uma agenda de impacto social gigante. A agenda de mitigação também. Mas a agenda de mitigação, assim, em termos financeiros, a gente consegue
olhar e encontrar alguns fluxos de caixa. Então, ela é uma agenda mais possível de ser usada pelo setor privado e de até servir como um business case para a questão climática, para a questão da sustentabilidade. A adaptação tem um impacto social gigante e fluxos de caixa difíceis de serem observados para o setor privado. É impossível? Não, de jeito nenhum. É possível você, como setor privado, fazer investimentos em adaptação para prevenir, como um seguro, né? Para prevenir perdas maiores para o seu negócio, caso você não se engaje na estratégia de adaptação de um certo município ou de certa região que você opera. Mas ela é prioritariamente uma agenda de impacto social e ela é uma agenda profundamente integrada com a economia do país. Então, algo que acontece numa certa localidade, sei lá, uma seca histórica no Amazonas ou uma enchente histórica no Rio Grande do Sul, o impacto não fica, o impacto econômico não fica restrito àquelas localidades, porque ele se dá a vários vasos de comunicação com a economia do país. E os impactos sociais da adaptação são gigantes, né? Porque isso leva você tem que investir em saúde pública, realocação de pessoas, perda de escolaridade, né? Porque as crianças ficam fora da escola por um tempo. Enfim, você tem um impacto em cadeia gigante. Isso posto, é urgente a gente pensar em termos de política pública, como a gente financia e viabiliza os planos de adaptação. Não é fácil, porque a gente não conseguiu nem fechar a conta da mitigação, que dirá da adaptação. Agora, me parece que a gente precisa pensar com muita racionalidade onde a gente pode usar o dinheiro do setor privado de uma forma mais eficiente para salvar dinheiro do setor público, para impulsionar essa agenda de adaptação, dado o impacto social das políticas de adaptação. Mas tudo que a gente faz nesse país, qualquer plano, em qualquer ministério, em qualquer coisa que a gente faz nesse país, a gente deveria trazer uma lente de adaptação e pensar, bom, como nós vamos ajudar esses municípios, né, ajudar esses estados a se adaptarem às mudanças do clima, porque os impactos serão tremendos, né, do ponto de vista de perda de bem-estar social, se a gente não fizer isso. Legal, obrigada. Eu concordo com a Annelise que é importantíssima essa lente da adaptação. Quando eu olho para a necessidade e para os municípios, né? Acho que recentemente a questão do Rio Grande do Sul desvendou o quão atrasados estamos em elaboração dos planos de adaptação dos municípios, mas mesmo aqueles que estão avançados, você vê que pouco foi direcionado de investimento público para o processo de adaptação. Mas quando você olha o tamanho do desafio, o dinheiro público não vai ser o suficiente para fazer isso, vai precisar de mais recurso privado, né? E eu acho que a gente tem muita ajuda privada em políticas públicas hoje, uma série de parcerias público-privadas e uma série de coisas que acontecem com os empresários locais. Isso também tem que ser uma lente do poder, do privado, quando apoia o poder público. Eu acho que tem que ser uma agenda conjunta, né? Porque eu acho que o aspecto social e o aspecto econômico, a conta é muito cara, né? Se a gente for olhar Rio Grande do Sul, que eu acho que é uma situação que a gente está passando agora, né? Se fala em mais de uma década para reconstruir o Estado e você tem muito empreendedores hoje que perdeu tudo, você acabou com o negócio, né? E assim, quanto isso você vai colocar de recursos? Já tem um plano, né? Porque o que eu mais vejo é uma série de anúncios, mas eu não escuto em nenhum dos anúncios a fala do quanto de adaptação está previsto nos projetos. Né? E aí você começa a ter vários outros efeitos, né? Porque você vai tem um aspecto econômico, você começa a ter refugiados climáticos, você começa a ter um impacto que vai contaminando todo o entorno, né? Pensar um pouco como é que você potencializa a economia local. Então, tem que ter um olhar todo, acho que é a primeira vez que a gente passa por uma coisa na proporção do Rio Grande do Sul. Acho que teve a grande seca e que parece que está vindo novamente esse ano, né? Mas acho que na proporção que foi o Rio Grande do Sul, como é que a gente tira dessa situação agora um grande aprendizado, né? Porque você tem que pensar, não é só agora, que as pessoas estão saindo da mídia, as pessoas já estão se acostumaram com o que aconteceu, mas tem uma reconstrução para ser feita, tem um apoio do privado. Como é que a gente colabora já trazendo essa visão adaptativa, no curto, mas no médio e no longo prazo também? Tem muita coisa que vai precisar ser feito ali
pensando no futuro. E a gente já sabe que o Rio Grande do Sul é uma área que vai ter mais incidências de chuva, mais incidências como foi o ano passado, em setembro do ano passado, e aconteceu novamente, né? Então, tem que ter uma união do público e do privado e um entendimento de ambas as partes, que tudo que for feito agora em detrimento da população, de uma forma geral, tem que ter essa lente. Posso complementar uma Por coisa favor. que eu acho importante também nessa ótica? Eu acho que tem 2 elementos que eu gostaria de complementar. O primeiro é que, no fundo, a gente precisa, cada pessoa individualmente, precisa se conscientizar da importância desse tema. Não adianta, ninguém vai fazer isso pela gente, né? E também se engajar nesse debate político, porque enquanto isso não estiver no debate político, acho que eu nunca vi, né, numa campanha política, alguém falar, não, olha, adaptação é super importante. Já é difícil falar de mitigação, Já é difícil né? falar de mitigação. Então, assim, nós precisamos cobrar isso. E por que nós precisamos cobrar isso? Porque isso vai impactar a nossa vida, já está impactando a vida de cada um de nós. Então, acho que esse é um elemento que deveria estar presente em qualquer discussão política no Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria comentar rapidinho é que eu participei de um projeto em que nós trabalhamos com 10 municípios brasileiros que tinham planos de soluções baseadas na natureza, que é uma forma de você fazer adaptação. E aí, o meu trabalho especificamente era um trabalho de ajudar no modelo de financiamento desses municípios para poder implantar essas soluções baseadas na natureza que iam ajudar a adaptação muito no nível local mesmo, municipal. E nós encontramos dificuldades de ordem institucional que precisa mesmo de uma mobilização da sociedade local. Por exemplo, a lei de licitação local não permite que na hora de você fazer uma obra de infraestrutura, você possa fazer licitação para mudas ou para assistência técnica, né? Só permite infraestrutura cinza, por exemplo, né? Ou marrom, como queira chamar. Então, tem coisas desse tipo que muitas vezes inviabilizam que esses planos se concretizem na realidade, que são coisas muito da vida prática do agente público que está ali trabalhando com esses projetos de adaptação. Então, a gente precisa, não é só de dinheiro, é isso que eu quero dizer. E, pelo amor de Deus, dinheiro Dinheiro não precisa estou dizendo também. que não é fundamental, não me entendam mal. Mas, além disso, a gente precisa de uma transformação institucional que passa por cada nível, no nível municipal, estadual e federal. Então, vai necessitar de um engajamento mesmo de toda a sociedade brasileira. Legal, obrigada, Annelise. Luciana, Annelise, obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram com a gente nesse painel.